Prezados alunos, boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, a hora que vocês estarão assistindo essa aula. Espero que vocês tenham compreendido as aulas anteriores e a gente parte agora para a aula 3 da disciplina de cultura do arroz e algodão. Especificamente vamos falar ainda somente sobre o arroz, tá? Então, essa aula a gente vai falar um pouquinho sobre o desenvolvimento dessa planta do arroz, né? Extremamente importante a gente identificar as etapas de desenvolvimento dessa planta do arroz para que a gente possa compreender e ter as tomadas de decisão no momento certo, de maneira correta, né? Então, quando a planta começa a germinar e até que momento ela tem aquele estágio só de desenvolvimento de folhas, desenvolvimento que a gente chama de vegetativo, a partir de que momento que ela passa a florescer, passa para aquele estágio de reprodução, né, do aparecimento de flores e aparecimento de grãos, e qual o momento que ela começa a ter aquele processo de maturação da planta, né, um processo que vai, é o final do desenvolvimento da planta, iniciando aquela etapa de colheita que a gente já vai se preocupando com esse momento de colheita. Então, importantíssimo a gente ver essas etapas, para que a gente possa tomar as decisões. Adubação, seja de semeadura, de cobertura, manejo de plantas infestantes, manejo de pragas, né? Manejo de doenças. Então, a gente, com o desenvolvimento dessa planta, a gente consegue também fazer esse link, né? Essa correlação do desenvolvimento da planta com os aspectos de manejo e tratos culturais que a gente precisa ter para o melhor desenvolvimento da área de produção, ok? Vamos lá. Então, aqui só para a gente ter de maneira geral o que acontece com a planta de arroz, né? Com a cultura especificamente. Então, desde a semeadura aqui, com 0 dias, né? Até a gente ter aí mais ou menos, dependendo da situação, a colheita com 100, 120 dias, a gente tem algumas etapas que podem ser divididas, a grosso modo, em fase vegetativa e fase reprodutiva, tá? A fase vegetativa, ela vai desde a semeadura, com o processo de germinação dessas sementes, desenvolvimento vegetativo, perfilhamento, ou seja, a gente já viu na aula passada a questão da botânica, que a planta de arroz, ela desenvolve perfilhos primários, secundários e terciários. Então, nós temos uma haste principal da cultura do arroz, da planta do arroz. Na haste principal desenvolve perfilhos primários, nos perfilhos primários os perfilhos secundários e nos perfilhos secundários os perfilhos terciários, né? A gente já viu isso. De maneira geral, até os 30 dias, essa planta perfilha. A partir dos 30 dias, ela desenvolve todos os seus perfilhos e passa a vegetar até iniciar o processo de diferenciação floral, que em média de 45 a 60 dias. Quando ocorre o processo de diferenciação floral aqui nessa fase, a planta passa do seu estágio vegetativo para os seus estágios reprodutivos, que engloba a diferenciação floral, o florescimento propriamente dito, o processo de maturação dos grãos, enchimento das vagens, das espiguetas, e até a maturação, a senescência e o processo de colheita, que vai aí entre 100 e 120 dias. Esses dias aqui, eles podem ser muito variáveis. A gente vai ver um pouquinho por que esses dias podem variar em função da temperatura, em função do comprimento do dia, ou fotoperíodo. Por isso que, e dependendo da cultivar também, né? As cultivares podem ser mais precoces ou podem ser mais tardias. Então, há processos e tempos diferentes. Por isso que é importante a gente conhecer essa cultivar que a gente está trabalhando, né? A gente vai fazer a semeadura e identificar esses estágios, para que a gente possa também monitorar as tomadas de decisão no que tange a adubações, principalmente de cobertura, ao manejo de plantas infestantes, ao manejo de pragas e manejo de doenças. Importante a gente correlacionar essas etapas. Então, vamos lá. Então, as fases da planta de arroz, a semeadura, diferenciação, né, do florescimento e a maturação fisiológica. Então, essa fase vegetativa, até a diferenciação, né, para as flores,
Inclui emergência, desenvolvimento inicial, germinação, perfilhamento e diferenciação floral. A partir da diferenciação floral começa a fase reprodutiva, crescimento das espiguetas, panículas. Então, inicia-se os primórdios das flores, diferenciação das ramificações, diferenciação das espiguetas, produção de pólen, florescimento. Depois do florescimento, ocorre a polinização, a fecundação, e aí ocorre a fase de enchimento de grãos, que é a fase de maturação, né? Que passa de grão leitoso, pastoso, e o grão vítreo, que é aquele grão que a gente vai iniciar os processos de colheita quando morfologicamente esse grão estiver nesse estágio, tá? Então, vamos lá. Aqui nós temos, naquela mesma imagem, né, que eu passei anteriormente, algumas fases interessantes. A fase de semente, que vai de S0 a S4, então a semente está aqui, até ela passar para a fase de plântula. Nós temos, em média, 13 fases vegetativas, que vai da primeira folha aparecendo, V1, até a 13ª folha aparecendo. Nós temos um momento de diferenciação floral, que é chamado quando aparecem as folhas bandeiras nessa planta, e a partir da folha bandeira e o florescimento, a parte de reprodução, ou estágios reprodutivos, que geralmente tem 9 estágios, de R0 a R9. Tá? Então, aqui a gente tem outros 4 parâmetros importantes para a gente conversar aqui, explicar para vocês. Então, nós temos como identificar o número de panículas por metro quadrado, que vai de S0 a R4, tá? Que vai até aqui, ó, R4, mais ou menos aos 70 dias. Então, a gente consegue mensurar o número de panículas por metro quadrado. Nós temos na fase de R0 a R4, nós temos como mensurar o número de espiguetas por panícula. Em R4 e R6, nós temos como mensurar o número de grãos por panícula. E R4 a R8, nós temos como mensurar a massa do grão, tá? Qual o peso dessas 1000 sementes, o peso desse processo, tá? Então, a gente consegue mensurar isso nessas fases. Lembrando que a diferenciação floral ocorre até aí de 45, 60 dias, o perfilhamento até os 30 dias, mas vai depender das condições de temperatura e de comprimento do dia, da região de plantio, de semeadura, tá? Então, vamos lá. Aqui os componentes de rendimento do grãos de arroz, né? Da produtividade. Então, a gente, de S0 a R4, a gente pode calcular o número de panículas, de R0 a R4, o número de espiguetas por panículo, de R4 a R6, o número de grãos, e de R4 a R8, a massa do grão. A gente pode ir lá no campo e medir isso, né? Se a gente quer contar o número de panículas que vai acontecer por metro quadrado, a gente vai lá até R4, a gente consegue mensurar isso aí. Tá? Aqui, a fase de semeadura, que vai de S0 a S3, né? E o que a gente pode ter como identificador morfológico é a semente em S0 não embebida, no processo de semeadura, então a semente está lá, não embebe água. A partir do momento que a semente incha e começa a aumentar de tamanho, e aparece o coleóptilo, né? Ocorre a emergência do coleóptilo S1, a emergência da radícula S2, e quando ocorre a primeira folha, né, a emergência da primeira folha do coleóptilo, a fase S3. E ali, a partir de S3, nós temos as fases vegetativas de folhas, tá? Aqui uma outra imagem que mostra para a gente esse desenvolvimento dessa semente, né? Com 0 horas em saturação de água. Depois de 2 dias, mais ou menos, já ocorre a protusão dessa radícula aqui. Com 3 dias já aparece o coleóptilo e a raiz seminal, na verdade, começa a alongar. Com 4 dias, nós já temos um processo chamado de germinação, mesmo que a gente consegue identificar essa plântula já no campo, né? Ocorre uma emergência dessa plântulazinha para cima do solo. E aí, com 6 dias, né? Com 5, 6 dias, nós já temos uma plântulazinha bem desenvolvida, com suas raízes seminais, e a primeira folha completamente desenvolvida, aqui aparecendo já a segunda. Tá? Aqui é só uma ilustração para ver com relação à germinação à luz dessa semente, a germinação no escuro. O que acontece? Quando a semente germina na presença de luz, a gente não tem esse aumento, esse estiolamento do mesocótilo, né? Aqui, quando a semente germina sob presença de luz, ela não tem, né?
esse alongamento do mesocórtico. Aqui, quando ela germina no escuro, ocorre o que a gente chama de estilamento. Então, a semente, o mesocórtico, né, que vai dar esse arranque para que a plântulazinha emerja, né, que cresça para cima do solo, ocorre um alongamento irregular por causa da germinação do escuro e começa a aparecer as raízes adventícias precocemente aqui. É só para a gente ter uma noção do que a luz pode fazer nesse processo de germinação, tá? Aqui, um outro gráfico que a gente pode medir do mês zero, do dia zero até a maturação com 120 dias, e o que acontece com o desenvolvimento da planta, né? Então, a planta começa a crescer, a se desenvolver até os 55 dias, ela atinge o seu pico máximo de tamanho, tá? Os 55 dias. O início do perfilhamento aqui vai de 20 até os 30 dias, mas aí com 55 dias a gente consegue mensurar o número máximo de perfilhos. A partir dos 55 dias a gente consegue mensurar também o número de panículas até os 90 dias, e a partir dos 90 dias da floração, a gente começa também a entender o peso dessas sementes, né, até os 120 dias, para a gente conseguir identificar em termos de produtividade, estimativas, a gente consegue mensurar isso. Pensando em desenvolvimento vegetativo, em média até os 55 dias, desenvolvimento reprodutivo dos 55 aos 90 dias, a floração, e depois o processo de maturação desses grãos, dessa semente, de 90 a 120 dias. Aqui, só para a gente ter a informação do que acontece, lembra que eu falei que são S0 e S3, né? Os estágios de desenvolvimento da plântula, que é a parte semente. Depois, os estágios de desenvolvimento vegetativo. O que é V1? É o colar, né? Lembra que quando eu falei da aula de botânica, né? Que na inserção da bainha com a lâmina foliar ocorre uma formação de um colar, né? Então, esse colar é formado na primeira folha do como principal, V2, colar formado na segunda folha do como principal, e assim sucessivamente até V8. A partir de V9, ocorre o seguinte, a partir de V9 a gente tem uma outra determinação, uma denominação aqui. O colar é formado na nona folha, mas de maneira geral faltam 4 folhas para surgimento da folha bandeira. A folha bandeira é a última folha antes do processo de florescimento, do aparecimento das panículas, né? Então, V10 é VF-3, V11 VF-2, V12 VF-1 e o V13 é o colar, né, na folha bandeira. O colar está formado na folha bandeira. A partir do processo da folha bandeira, aparecem os estágios reprodutivos, que vai de R0, que começa a aparecer a panícula, R1, diferenciação da panícula, R2, a formação do colar da folha bandeira, R3, a exerção da panícula, R4, antese, a parte de polinização, de fecundação, R5, a elongação do grão, expansão do grão, maturidade de um grão na panícula, R7, e R8, maturidade completa na panícula. Tá? É assim que se divide os estágios fenológicos ou a ecofisiologia da cultura do arroz. Bom, no florescimento, que em média acontece em R4, algumas características são importantes. Então, ó, entre as 10 e as 2 da tarde ocorre a maior porcentagem de flores, né, de abertura de flores, né, entre o quarto e o quinto dia no horário das 10 às 2. Então, é importante a gente ter essa informação, né? Acontece algum problema de praga, de doença, ou de vento, ou de chuvas torrenciais aqui, pode atrapalhar o processo de florescimento aqui. 40 a 60 minutos após a abertura, a espigueta se fecha porque já ocorreu o processo de polinização, tá? Baixas temperaturas causam esterilidade, altíssimas temperaturas, acima de 40 graus, causam esterilidades, né? Porque ocorre um problema funcional nos estames, e aí não há a formação de pólen e não há a fecundação propriamente dita, tá? O período crítico com relação à umidade para a planta entre 10 e 3 dias antes do florescimento, então antes de R4 precisa de ter água. Isso é um fator para, que a gente vai falar na próxima aula, para a questão dos tipos de arroz, né? A produção em sistema de sequeiro, né? Arroz de terras altas, sem irrigação. A questão do arroz inundado, nós não temos problemas com umidade, porque o arroz realmente está irrigado por inundação.
A fase de maturação é de R7 a R8, compreende esse período entre a fertilização do óvulo, depois do florescimento, até o ponto de maturidade fisiológica das sementes. Tá? Ponto de maturidade fisiológica das sementes é aquela fase onde a semente atinge o máximo de germinação, vigor e matéria seca. Tá? E aí a gente consegue identificar isso. Ocorre uma influência da temperatura, a temperatura interfere muito na questão do desenvolvimento da planta e na fase de maturação. Só para vocês terem uma ideia, quando a temperatura é um pouco mais alta, a maturidade fisiológica acontece aos 30 dias, né, depois da fertilização, e quando a temperatura está muito baixa, há um atraso aqui, ó, de 20 dias em relação às temperaturas mais altas. Então, a temperatura alonga esse processo, essa fase de maturação. E só para a gente ter uma ideia, essa fase requer uma somatória de entre 700 e 800 graus, o que explica que temperaturas muito baixas ocorre um alongamento, né? Ocorre um adiamento desse processo de maturação dos grãos, porque o somatório não atinge esse valor de 700 a 800 graus no total. Tá? Em R8 há um crescimento completo da cariópse, lembrando que com 6 dias ocorre um comprimento total dessa cariópse, ou seja, desse grãozinho de arroz, a largura de 10 a 12 dias após essa fertilização, do florescimento, e a espessura de 15 dias após. Tá? O período de produção de fotoassimilados, ou seja, o que a planta produz de energia para o enchimento dessas espiguetas, desses grãos, estende-se 2 semanas antes do florescimento e 4 semanas após. Ou seja, nós temos 6 semanas aí entre 2 semanas antes desse florescimento e 4 semanas após, que a gente não pode fazer com que essa planta perca a produção de energia. Então, ela precisa estar nessa condição, muito bem nutrida, ela não pode ter estresse hídrico, ela não pode ter ataques de pragas e doenças, ela não pode ter uma mato-competição. Por quê? Tudo isso interfere nesse processo de fotoassimilados, né, da planta de arroz, e que vai gerar menos energia para o enchimento do grão. Então, tomar cuidado com essas 6 semanas, muito importante essas 6 semanas, tá? Antes, 2 antes do florescimento e 4 semanas após esse florescimento, lembrando que após esse florescimento ocorre esse enchimento de grãos e precisa de energia. A maturidade fisiológica ocorre de 30 a 32 dias após a fertilização do óvulo, ou seja, florescimento R4. Depois desse processo de florescimento, fertilização do óvulo, de 30 a 32 dias, maturidade fisiológica. Maturidade fisiológica, lembre, máximo de germinação, vigor e matéria seca, mas a umidade ainda está muito alta, então não se pode colher ainda o grão nessa umidade de 28, 30%. Nós precisamos fazer com que essa planta perca essa umidade. A partir da maturidade fisiológica dessa cariópse, né, desta semente, ocorre um processo de perda gradativa de água na semente. Tá? Nas condições climáticas, a gente pode falar um pouquinho da temperatura, só para a gente ter uma ideia. Ó, nessa linha 1 aqui, a gente tem as fases vegetativa, reprodutiva e maturação desenvolvida entre 33 e 23 graus, dia e noite. Quando ocorre uma alteração dessa temperatura para menos, ou seja, uma temperatura mais baixa, a gente observa que a fase vegetativa se alonga, a fase reprodutiva permanece mais ou menos do mesmo tamanho, do mesmo tempo, mas o processo de maturação alonga também. Então, temperaturas mais baixas faz com que o ciclo fisiológico, o ciclo fenológico desta cultura se alongue, tá? Então, é uma planta que precisa de uma temperatura ideal. Quanto mais próximo do ideal e é uma temperatura mais alta, em torno de 33, 23, a planta ela completa seu ciclo mais rápido. Isso é importante na hora da gente ter um planejamento de semeadura e planejamento de colheita. A gente precisa entender este processo de temperatura nas nossas regiões, visando a gente adequar os nossos manejos, né, o manejo de trato cultural, de acordo com a temperatura. Onde que a gente acha a temperatura média, né, de uma região? Nós temos órgãos governamentais, né, que pode que dá essa informação, esse histórico de temperatura máxima e mínima das nossas regiões, né? É claro e simples, muito fácil de achar, né? No Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais a gente consegue essas informações.
Com relação às temperaturas, né? As fases mais críticas é a diferenciação da panícula e a fase inicial da formação do grão de pólen. Isso acontece de 8 a 10 dias antes da emergência da panícula. E aí o que eu falo para vocês, ó, temperaturas muito baixas, abaixo de 17 graus ou acima de 40 graus Celsius, são muito prejudiciais nesses estágios. Então, nós temos que ter uma temperatura um pouco mais amena, acima de 17 e menos de 40. Então, aquela temperatura que eu mostrei para vocês de 33, 23, seria uma temperatura considerada, né, boa para o desenvolvimento normal da planta do arroz, tá? Uma outra coisa que pode afetar é a questão do fotoperíodo. Bom, o que é fotoperíodo? É a condição de luminosidade ou falta de luz no dia, ou seja, por 24 horas. Nós temos cultivares com mais baixa, ou seja, é uma cultivar mais sensível, menos sensível a esse fotoperíodo. Então, quando a gente pega duas plantas, uma planta com baixa sensibilidade, uma cultivar, e coloca essa planta para desenvolver tanto com menos horas-luz, né? Porque tem mais de 14 horas de escuro, então tem menos horas-luz. Quanto o crescimento com mais horas-luz, a gente nota que o desenvolvimento, tanto vegetativo, reprodutivo e maturação, permanece mais ou menos o mesmo. Mas, quando a gente tem uma cultivar com alta sensibilidade ao fotoperíodo, lembrando que a planta de arroz é uma planta de ciclo curto, uma planta de dia curto, ou seja, ela só floresce abaixo de um fotoperíodo crítico medido em horas-luz no dia, tá? Então, quando a planta cresce, olha aqui, ó, com mais de 14 horas no escuro, ou seja, ela tem menos horas-luz, ela desenvolve normalmente, vamos imaginar que essa primeira, número 1, desenvolve normalmente. Quando uma planta tem mais horas-luz, o que acontece com a fase reprodutiva? Olha, se ela só floresce abaixo do seu fotoperíodo crítico e se ela tem uma exposição, ela fica exposta em mais horas-luz no dia, é claro que o desenvolvimento vegetativo vai alongar até que esse dia diminua, alcançando esse fotoperíodo crítico dessa cultivar, fazendo com que ela floresça, tá? Então, por isso que plantas com alta sensibilidade ao fotoperíodo, elas alongam o seu estágio vegetativo porque elas não se apresentam nesse momento no seu fotoperíodo crítico. E ela só vai florescer quando esse comprimento do dia, horas-luz, atingir o seu fotoperíodo crítico para menos, tá? Então, por isso que o estágio vegetativo dessa planta sensível ao fotoperíodo é maior, tá bom? Então, tem que tomar cuidado com a cultivar. A escolha da cultivar e aonde a gente está plantando para a gente ter essa questão do planejamento e organização das nossas áreas de produção, tá? Bom, a próxima aula a gente vai falar de tipos de cultivos de arroz, falando um pouco do arroz de terras altas, de sequeiro, arroz de terras baixas, aquele arroz inundado, para a gente iniciar depois um processo de fertilidade, né? Falar as tomadas de decisão para adubação, depois plantas daninhas, manejo de pragas e doenças e finalizando com o processo de beneficiamento, ok? Espero que tenham compreendido. Estamos aqui à disposição nas atividades síncronas, tá? Semanais, ok? Grande abraço para vocês, fiquem em paz aí, até mais.